Aí, agora. Aê, glória a Deus. Shalom para todos. Bom dia, Shabbat. Glória a Deus, mais um dia. Nós estamos aqui na contagem do homem. Louvado seja Deus. Hoje está no sexto dia para a glória do nome do Senhor. Desde segunda-feira nós estamos aprendendo bastante através dos servos do Senhor, que está trazendo cada revelação da palavra. Hoje eu quero transmitir também uma palavra poderosa na perfeita vontade do Senhor e que venha surgir grandes efeitos não só para todos, como para mim também, para a glória do Senhor. Porque nós não só temos que ouvir a palavra, mas entrar na prática da palavra, porque ela só vai surgir efeito se nós praticar na verdade, porque a palavra ela é viva. Assim como nós andamos, assim como nós andamos, só algo só pode acontecer se nós entramos em ação. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos aqui te agradecer por mais um dia, por mais um Shabat, e louvar pela vida de cada vida que está aqui nesta manhã, para ouvir a tua santa palavra, e aqueles que não estão, que quando tiver, que tenha grandes efeitos, assim como vai ter efeito agora de manhã, para a glória do teu nome. Que nós possamos trazer a palavra e transmitir, e que venha fruir para a glória do teu nome, Pai, que venha dar fruto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Me coloco como servo, me esvazio de mim mesmo. Usa-me segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Não estou te ouvindo, mas glória a Deus. Vamos lá para a palavra? Hoje, o Senhor veio me colocar no meu coração, está em Romanos capítulo 8, sobre o Espírito de Deus, né? O senhorio, né? Louvado seja Deus, aquele que fez a terra, o céu e o mar, que foi o nosso querido amado Espírito Santo. Como já tenha falado, muitas vezes a gente prega o evangelho, muitas vezes falamos desse Deus Todo-Poderoso, falamos muitas vezes do nosso querido amado Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, e poucos falamos do nosso querido amado Espírito Santo, que é o nosso verdadeiro amigo. Ele, ele não é uma pomba, mas sim, ele é uma pessoa, tem sentimento, é, tem alegria, ele anda, ele fala, aleluia, ele ouve. Eu posso falar porque eu tenho essa experiência, assim como os nossos irmãos que estão aqui assistindo, com certeza têm essa experiência. Porque todo aquele que é nascido de novo, se andar no caminho, se andar na verdade, ele vai ter a mesma experiência com o nosso querido amado Espírito Santo. E eu falo dentro da palavra, né, que a palavra mesmo diz que quando nós passamos pelas águas do batismo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, habitar dentro de nós. Nos tornamos filhos, né? Ele vem habitar dentro de nós, nos orientar, nos guiar a toda a verdade. Ele habita em nós para nos guiar a toda a verdade. E quando a gente não aceita, quando a gente não ainda não passamos pelas águas, ainda somos criatura, ele fica parando sobre nós, mas mesmo assim ainda cuida de nós. Ele ainda cuida. Então, vamos lá na palavra? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Quando aqui fala
é, mas segundo o Espírito, Deus está falando do meu e do seu Espírito. Aqui na palavra, ele não está falando do Espírito Santo, está falando do meu e do seu Espírito. Porque a lei do Espírito, aí já é o Espírito de Deus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia? Do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível, a lei, visto como estavas enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. O que eu quero dizer? Nós é Espírito, quando Deus falou ali, aqui, mas segundo o Espírito nosso, junto com o Espírito Santo, Deus está pedindo que nós, nesse tempo de hoje, cheguemos mais perto do Espírito Santo, tenhamos mais comunhão com o Espírito Santo, e obedecer o mandamento que Deus nos deixou. Porque quando a gente andamos nos mandamentos, quando a gente obedecemos a palavra, a gente andamos no Espírito e agradamos o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Quando nós obedecemos. E aqui fala, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, ordenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são criados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Aleluia? Então, nós temos que cada dia buscar a convenção de verdade, verdadeiramente honrar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, andar no caminho do Senhor. É isso que o Senhor está querendo, porque a volta dele está perto. E ontem à noite aí veio algo no meu coração que se nós não chegar para perto de Deus verdadeiramente, a gente não vai aguentar, não vai aguentar. E Deus, ele mesmo assim, por revelação, ele falou que ele cuidaria, né, dos dele. Então, para que nós sejamos dele, de fato, nós precisamos andar no Espírito de Deus. E para isso a gente tem que ter um ouvido atento ao que o Espírito Santo fala. A gente tem que estar com os olhos atentos para ver o que é e o que não é, para que não sejamos enganados. Pedir a Deus discernimento de verdade, e usar a boca para não, usar a boca para edificação, né? Para a salvação, para a libertação, para a transformação, para as bênçãos. Usar a boca não com palavras torpes ou palavras vãs, porque isso não edifica ninguém, nem a vós mesmo. Então, hoje o Senhor nos está pedindo, né, nessa semana, que nós devemos verdadeiro refletir, olhar no espelho e perguntar: você está andando no Espírito mesmo? Você está falando tudo que você vê, está falando a verdade? Ele é mesmo o teu Deus?
o teu único Deus? Você se prostra mesmo diante desse Deus vivo? Ele é mesmo teu senhorio? É isso que o Senhor está pedindo, porque a gente é fraco, mas o nosso espírito, ele pode ser forte para combater a fraqueza da carne. Mas para isso você tem que estar nas práticas. Nas práticas, quais são as práticas? Adoração, jejum, meditação na palavra, cultuando, adorando, entrando em adoração profunda, louvando o Senhor verdadeiramente. Quando eu falo verdadeiramente, é sem pedir nada em troca, porque nós não pedimos, não precisamos pedir nada a Deus, porque Ele sabe a nossa verdadeira necessidade, por isso a palavra mesmo diz. Ou você pensa que Deus mente? Está entendendo? Precisamos se policiar, procurar examinar nós mesmos se estamos andando verdadeiramente no caminho do Senhor, se estamos verdadeiramente buscando a se alinhar no Senhor, porque o mundo não pensa que vai melhorar, porque já está na última era. Não vai melhorar, é nós que temos que se organizar para, de fato, quando alguém olhar para eu e para você, falar: esse de fato é o Filho de Deus, esse de fato é um cristão que anda na verdade. Porque cada escândalo que está acontecendo, que eu fico assim, me dá uma profunda tristeza, porque por causa de muitos errantes, por causa de muitas estrelas errantes, muitos não estão vindo para Cristo. E, e eu e você temos que ser esse remanescente para resgatar aqueles que estão sem mais esperança. Então, está na hora de morrermos mesmo para viver com Cristo. Precisamos renunciar de fato tudo aquilo que não agrada a Deus. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Amém? Deixa eu continuar aqui a palavra. Aí ele fala aqui no versículo 6 de Romanos, capítulo 8, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade dada ao poder assim. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, amém? Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Deus está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, habita em vós, aquele que vos mortos, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O que o Senhor está falando? Muitas vezes, eu e você, se nós permanecemos no pecado, se nós por mais que nós aceitamos Jesus Cristo, passamos pelas águas do batismo, mas ainda permanecemos no pecado, ainda praticamos o pecado, ainda fazemos todo aquele ritmo que fazia antes, quando estava no mundo. Você ainda na verdade, a palavra nos diz que você ainda não está tendo o Espírito de Deus, porque você não deixou ele entrar. De fato, você pode ter aceitado ele de boca para fora,
passado pelas águas do batismo como se fosse um banho, e aí, porque quem conhece eu e você, de fato, verdadeiramente, por dentro e por fora, é o Todo-Poderoso, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso querido amado Espírito Santo. A palavra mesmo diz que o meu Espírito, o Espírito de Deus nos conhece de fato. Então, nós não precisamos enganar nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Deus, ele vê nós no mais profundo abismo, no mais profundo escuro. Dos escuros ainda, Deus vê nós. Então, precisamos, de fato, se converter, buscar mesmo a face do Senhor, e não é no banho-maria, não é no oba-oba, não é no fingimento que você vai ter Jesus de fato. Deus não é brinquedo, tá? Deus não é brinquedo, nós não devemos brincar. E eu estou falando para muita gente que abre do olho para que você não fique, para que você não fique, mas que você suba, porque de fato Jesus está vindo a qualquer momento. Então, viva a cada dia uma redenção em Cristo. Como hoje nós estamos trazendo isso, o ômega é isso, é redenção, é buscar, de fato, andar, viver no caminho do Senhor, praticar a palavra, viver na palavra, sem brincadeira, o inferno não está brincando também, não brinque, porque a mesma, o que o céu deseja de vida para morar lá no céu, o inferno também. Só que Deus, ele não fez o inferno para o homem. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para o inferno mesmo. Mas com a minha ou com as suas atitudes erradas, podemos caminhar para o inferno. Então, eu não quero ir para lá. Eu quero estar com meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. É no céu que eu quero estar, junto com meu Jesus. Eu não quero ir para as trevas exterior. Eu quero sentar no colo de Jesus. É no colo dele que eu quero sentar. Amém? Vamos se converter cada dia mais. Aqui aqui no versículo, aqui no versículo 15 ele fala: porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de doação, de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito edifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Aleluia! O meu espírito, com o espírito do Senhor Jesus, testifica que somos filhos. Então tem que haver temor. Tem que haver temor e temor para andar verdadeiramente em santidade. Se não houve isso, é porque você verdadeiramente não recebeu. Não recebeu. Então, procura receber. Busca em Deus. Busca no Senhor. Busca em adoração, em redenção. Procura se policiar. Procura saber como devemos andar para que não perdemos a coisa mais preciosa, que é o nosso querido amado Espírito Santo. Porque a função dele é nos conduzir ao Senhor Jesus. A função dele é nos ensinar. A função dele é nos consolar. Ele é, de fato, ele é o nosso verdadeiro amigo. Nós precisamos dar ouvido ao Espírito de Deus, para que nós não erramos, não falhamos. Até no mínimo detalhe, o Espírito Santo, ele cuida de nós. Quando muitas vezes você levanta, você tem um pensamento para ir para a Bahia, o Espírito Santo fala, não, vai
para o Ceará. Então, ouve o Espírito Santo. Porque se você for para a Bahia, não vai dar certo, mas se você for para o Ceará, vai dar positividade. É um exemplo que eu estou falando. Então, nos mínimos detalhes, ouve o Espírito Santo, porque ele é o nosso único e verdadeiro amigo. É ele que nos orienta como devemos andar, segundo a vontade de Deus. Aleluia! Me deu vontade de falar lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. É 5. Gálatas. Depois de Coríntios, aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Olha o que ele fala aqui, fortemente. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou? Não tornei meter-vos debaixo de jugo de servidão. O que ele quer falar? Aceitou Jesus Cristo? Passou pelas águas do batismo? Está firme? Está firme? Se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente? Perdoou o seu irmão verdadeiramente? Ama verdadeiramente? Está no caminho mesmo? Então não volta mais. Não procura voltar. Não procura voltar a servir os demônios de novo. Com mentira, né? Como está aqui, com mentira, com prostituição, com adultério, né? Tendo inveja do seu irmão, se levantando contra o seu irmão. Aleluia! Ter inimizade, colocando outro Deus no lugar do nosso Deus. É isso que o senhor está falando. Porque quando nós estávamos quando nós era treva, e hoje nós somos luz, nós fazíamos tudo isso. Então, quando nós passamos a ser luz, devemos andar na luz. Se somos luz, temos que andar na luz, porque treva e luz não combinam. Aleluia, não tem comunhão. E aqui o Senhor fala: eis que eu, Paulo, dizendo, que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aleluia! Como é forte isso. E, de novo, protesto todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado está de Cristo. Vós, os que vos justifica pela lei da graça, tendo caído. Aleluia! É forte isso. É muito forte. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas se a fé que opera por amor, correi bem. Quem vos impedir para que não obedeça à verdade? Quem pode te impedir que não obedeça à verdade? A decisão é de cada um de nós. Ninguém pode interferir no vosso livre-arbítrio. E ninguém é inocente para saber o que é certo e errado. Aleluia? Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, então vamos andar no Espírito. Viver no Espírito. Como está escrito. Aleluia? E deixar de inclinar para a carne. Aleluia? Aí ele fala aqui no versículo 16: digo, porém, andar em espírito, e não cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este põe-se um ao outro, para que não faça o que queres. Tudo posso, mas nem tudo me convém.
Somos livres para fazer, mas o livre de verdade é aquele que tem toda a força para não pecar, para não errar, para não falhar. E não fazendo isso, se sente verdadeiramente livre, alegre, contente, porque ama e adora de fato o nosso Senhor Jesus. Amém? E aqui ele fala: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, imudações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídia, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vós declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdará o reino de Deus. Aleluia! Jesus, ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz ao reino de Deus, é que nos leva para o reino de Deus. E se nós agimos dessa maneira que foi falado na palavra, nunca iremos herdar o reino de Deus, nunca poderemos sentir o reino de Deus, estar no reino de Deus. Aleluia! E aí, como você vai conhecer esse Deus se você não está no reino, se você não busca o reino, se você não vive no reino? Não tem como. Aleluia! Mas tem os frutos do Espírito Santo, que é tão maravilhoso, que é o amor, que é gozo, que é bondade, que é fé, que é mansidão, é temperança, é amar, é perdoar, é entender, é compreender os vossos irmãos, é ter solidariedade, é ter igualdade, sem desfazer de ninguém, servindo o próximo com amor, sem interesse nenhum. Aleluia! É o amor de Deus. Espírito Santo é o nosso ajudador. Devemos buscar cada dia a face do Senhor, cada dia mais, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada. Sem o Senhor nada podemos fazer. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito de Deus. Aleluia! E quando Jesus estava aqui na terra, Jesus era guiado pelo Espírito. E quando Jesus falou, bem assim, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Então o Consolador ainda não estava em nós. E hoje o Consolador está conosco. O Espírito da verdade está conosco. O Espírito do amor está conosco. Aleluia. Tudo nós pode fazer, mas nele. Devemos cada dia buscar a face do Senhor para conhecer de fato. Chega quando você estiver em adoração, você vai poder sentir, saber que o Espírito de Deus é uma pessoa, de fato é uma pessoa. Ele pode segurar na sua mão. Aleluia. Amado, sinta-se privilegiado por saber que o Espírito Santo habita em vós. Não perca isso. Procura não perder essa preciosidade. Não perca isso. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele é amigo. Eu lembro
quando teve uma passagem comigo mesmo, e, e ele, ele viu que eu precisava ter essa experiência. Eu ainda não tinha, mas eu estava buscando. Logo no início da minha convenção, eu estava buscando, eu queria conhecer ele. E, e foi pelo um dia que eu estava em vigília, e eu não trouxe nada assim para me agasalhar, não trouxe nada. E me bateu um frio em mim, tão grande. Eu falei, meu pai do céu, estou num frio danado. Menino, quando eu falei assim, Senhor, como eu estou com frio. E de repente, meu corpo começou a aquecer. Ele cuida de nós no mínimo detalhe. Meu corpo começou a aquecer. Não senti frio. Então, amado, isso é uma experiência que nós possamos trazer para o dia de hoje. Aliás, no fim dos tempos, que sem o Senhor, nós não vai dar conta de passar. Não vamos dar conta. Então, tem intimidade com esse Deus poderoso, tem intimidade com o Espírito Santo, tem intimidade com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Procura verdadeiramente chegar aos pés do Senhor, assim como aquela mulher que chegou aos pés do Senhor e lá enxugou os pés dele, de Jesus Cristo, com os seus cabelos. Ela reconheceu que ela está debaixo dos pés do Senhor. E é assim que a gente tem que sentir, verdadeiramente, humildade. A gente tem que gerar dentro de nós a humildade de Deus, a fé, a esperança, a mansidão, o domínio próprio. A gente precisa verdadeiramente ser imagem e semelhança de Cristo. Olha para Jesus. Ele andava no meio dos discípulos e ninguém sabia quem era Jesus, porque ele é igual a todos. Ele ensinou nós que nós precisamos ser mais do que o outro e nem menos do que o outro. Precisamos ser iguais, lançando fora todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, parar de andar nos seus próprios entendimentos, no seu próprio. Não. Quando nós aceitamos Jesus, nós falamos, Senhor, se cumpre em nós o teu querer, a tua vontade. Eu lanço nas tuas mãos toda a minha vontade, todo o meu querer. Isso foi uma aliança, um juramento diante do Senhor. Precisamos cumprir isso a cada dia. Eu e você precisamos, porque nós vai precisar. Você não tem noção. Estevão, quando ele não negou Jesus, ele foi apredejado. E vocês podem me chamar, não me entender, mas o Senhor me revelou que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, eu lá no íntimo dele, faz isso. Ele nos revelou o culto escondido. Ele, quando o Estevão estava lá sendo apedrejado, e eu ali falando com o Senhor sobre Estevão, e Jesus falou, filha, ele não sentiu nenhuma dor, nenhuma pedra daquela. Ele não sentiu que eu estava com ele. Aleluia. O que eu estou falando é a pura verdade. Temos que chegar mais perto. Quanto mais nós pensar que está perto, está longe. Quanto mais nós pensamos que está perto, está longe, chegamos mais perto. O mundo não nos traz nada de bom. Porque se trouxermos bom para nós,
nós não estaríamos aqui com Cristo. Aleluia. Então, para que voltar para trás? Para que voltar para o vômito? Fica com Cristo, fica com o Senhor. Abandona tudo aquilo que não agrada a Deus e se deleita no Senhor. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Ele tá lá para nos ajudar. Em todos os sentidos, amado. Em todos os sentidos. Aleluia. Quero encerrar agora e louvando ao Senhor que nós vamos nesse dia refletir se estamos de fato buscando a face do Senhor, se estamos de fato largando tudo pelo Senhor, se estamos de fato negando o mundo e aceitando Jesus em nós. Vamos olhar mais para o espelho e falar conosco, com nós mesmos. Falar com nós mesmos. Ele é lindo, amado. Ele é muito lindo. Como ele é lindo. Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Me perdão pelas lágrimas, porque não tem como falar do Espírito Santo e não os derreter, porque ele é lindo. Que Deus abençoe todos. Perdão pelas lágrimas, mas que o Shalom fica com todos, o Shabat, um ótimo descanso e até a próxima. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Shalom, Perdão. queridos. Shalom. Eu estou aqui ouvindo a pastora Antônia com tanta simplicidade, né, e tanta vida de Deus. E vendo como que Deus, ele vai liberando porções que se completam, que trata do mais simples ao mais intelectual. O Senhor vai trabalhando e liberando. Para a gente Aleluia. encerrar, eu não quero completar a palavra da pastora Antônia, não, porque está completa. Mas eu quero trazer um chamamento. Nós somos acostumados, queridos, no dia a dia, ainda mais a gente que vive nesses propósitos do AP, né? Que Amém. Amém. começa um, termina outro, é renúncia, é Glória a Deus. oração, essa Glória a loucura Deus. toda. E a gente vai se acostumando com isso, e a gente vai assim, não, olha, hoje não deu para eu assistir, vou assistir depois, não deu hoje, eu assisto amanhã, não, final de semana eu coloco tudo em dia. E isso não tem problema nos propósitos naturais. Na contagem do Homer, não, queridos. Mas eu louvo a Porque, Deus pela vida do apóstolo. Ele é zeloso, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é um paizão. amém, Ele é um amém, é paizão. verdade, pastora, é verdade. Ele é um paizão. Ele é... Amém. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? A contagem do Homer é um princípio bíblico. Porque às vezes a gente se preocupa em fazer a Páscoa, em fazer tabernáculos, em fazer Pentecostes, como é que faz? O que eu como? O que eu visto? Qual a oração? Qual a pauta? E a gente se esquece dos detalhes. A contagem do Homer é um dia a dia. Eu não consigo assistir todos os dias, todos os vídeos. Eu acompanho a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Não consigo. Queridos, primeiro, foca. Segundo, se você não consegue estar assistindo o vídeo, dá um jeito de contar aí na sua casa. Sabe? Faça uma oração, leia a Bíblia, fala, Senhor, olha, hoje eu não consegui contar o homem juntamente com os meus irmãos, mas eu estou aqui contando, hoje é o quinto dia, hoje é o sexto dia, hoje é o sétimo dia. Faça, porque isso é um chamamento da parte do Senhor. Aquilo que o homem coloca e estabelece pode ser quebrado.
Aquilo que Deus coloca, não. Uma coisa era antes, quando nós não conhecíamos. Outra coisa é agora, que o Senhor está nos dando revelação. Nós não podemos ser omissos e negligentes com aquilo que o Senhor está nos dando. Então, seja firme. São 49 dias, sabe? Eu estava pensando agora pela manhã, né? E falando, Deus, eu venho de uma cultura pagã, irmãos, como vocês. Mesmo dentro do cristianismo, né? Eu tô falando das celebrações, de festas e tudo mais. Eu venho dessas coisas igual todo mundo. Mas eu lembro, quando chegava no final do ano, que a gente preparava a igreja, a gente preparava roupa, a gente preparava comida, a gente preparava as cartinhas. Quem lembra das cartinhas que a gente fazia para a viração do ano? E escrevia, e meia-noite todo mundo de joelho orando, e barará, barará, gerando uma expectativa. E muitos de nós falávamos o quê? Eu quero entregar as primeiras horas do meu ano para o Senhor. Era assim ou não era, irmãos? Mas agora o Senhor está nos ensinando como entregar a primícia do ano para Ele. E se a gente olhar naturalmente, a gente vai ver que toda a primavera é consagrada ao Senhor. Porque nós começamos em Nissan, no mês de Nissan, a Bíblia. O Senhor já começa a preparação para a peça. Entra a peça, entra pães ázimos, entra a primícia, entra a contagem do Homer e encerra em Shavuot. São 50 e poucos dias, 60 dias só de celebração, toda a primavera. O Senhor está me chamando, eu tenho falado isso na contagem do Homer que eu estou fazendo, estão me ligando aqui, eu nunca sei qual botão apertar para desligar, vou deixar esse negócio. É, eu tenho falado isso, o Senhor está nos chamando para se revelar a nós. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. E às vezes a gente não leva esse novo tempo a sério. Então, se você que está entendendo os tempos de Deus, você quer entregar para o Senhor a primícia do seu tempo, o Senhor está nos ensinando como fazer. Peça, primícias, ázimos, contagem do Homer, Shavuot. Daí a gente vai para o verão, conquistar, colher, avançar, e depois a gente entra num tempo de limpeza de todas essas batalhas. Mas esteja firme para você não perder o que o Senhor tem. Leve isso com seriedade, queridos, porque a gente se preocupa muito. Eu, eu, eu tenho visto, né, não somente nos grupos do APEI, e não entenda isso como uma crítica, tá? Entenda isso como um ensino. A gente se preocupa, tipo assim, ué, mas agora é só tirar o fermento? Daí a gente acha muito pouco. A gente acha muito pouco, a gente fica procurando um método de como que eu tenho que tirar. Queridos, a Bíblia só fala para tirar o fermento. Ponto. A gente tem que parar de inventar moda e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E o Senhor chamou a mim e a você para contar o Homer, amém? E a contagem do Homer são 49 dias, são 7 semanas. Não é um dia sim, um dia não. Não é uma semana se der, a outra talvez. O Senhor está nos chamando para um tempo de se vira. Eu chamei vocês para esse tempo. Vocês não estão aí se sentindo honrados? Queridos, eu me sinto muito honrada por saber que Deus escolheu a gente para trazer as revelações dessa palavra. Isso é espetacular. Tem muita gente melhor do que a gente. E a gente está aqui. E outras pessoas vivendo no engano. O Senhor escolheu a gente como primícia de muitas coisas, queridos. Isso é espetacular. Então vamos honrar o Senhor na obediência aos princípios da palavra. Amém? Então, assim, nesses dias, o AP está viajando, né? A gente vai estar poucos dias com ele aqui. Não sei se semana que vem ele vai estar algum dia com a gente ou não. Mas o que importa é que a contagem do Homer seja feita. Então esteja aberto. Como eu disse no começo, que simplicidade da pastora Antônia ministrando, mas que vida. Então não se preocupe com quem vai liberar a palavra. Não se preocupe com, meu Deus, essa pessoa, eu gosto desse aqui porque ele tem muita revelação. Queridos, o Senhor atua nas grandes revelações e nas pequenas simplicidades. Ponto.
Esteja para cumprir os princípios com o coração aberto. Queridos, essa semana toda, como eu tenho sido ministrado. Não tem uma ministração que eu não estou chorando, não tem uma ministração que eu não estou assim, meu Deus, me alinha, me conserta, Jesus, eu preciso viver isso, sabe? Então esteja com o coração aberto, porque a gente vai ver depois em Shavuot um nível de revelação dos princípios da palavra e um nível de revelação do Espírito, que isso é Shavuot, a palavra sendo liberada pelo Espírito. E depois que passa tudo isso, alguns entram em crise. Ah, eu não tenho revelação da palavra. Tá, mas você está cumprindo? Porque a revelação da palavra, a manifestação do Espírito, vem para os posicionados. E que quando chegar no último dia dessa contagem, o Senhor encontre você, lá no pé do monte, posicionado, para derramar sobre você novas porções de revelação da palavra e novas porções de manifestação do Espírito. O Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um Shabat de descanso, de alinhamento, um Shabat poderoso, que suas forças sejam renovadas, que as guerras dessa semana encerrem em nome de Jesus e que você receba toda a porção necessária para essa próxima semana. A gente se vê amanhã para mais um dia da contagem do Homer, amém? Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.